Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Mercado em Pauta. Espero que todos tenham tido um bom fechamento de setembro, um bom fechamento de trimestre e aproveito a oportunidade para desejar um mês de outubro próspero, de muitas resiliências e bons negócios para todos nós. Eu quero iniciar a nossa conversa hoje falando sobre o déficit público que foi divulgado pelo Banco Central na última segunda-feira e nós tivemos um déficit de 21,4 bilhões de reais. Como esse número é um número muito grande, acaba saindo da nossa vivência, um exemplo prático é o seguinte: você ganha R$100 e você gastou R$121 e você precisa pagar as suas contas. Então você vai pedir para alguém, ou para uma empresa, ou para uma pessoa, esses R$21 emprestado, e quem vai te emprestar esse dinheiro vai te cobrar por ele. Então essa dívida ela não some. Ela é apenas transferida de um lugar para o outro. Eu vou te pagar, mas eu vou me endividar com uma pessoa. Se eu peguei 21, no mínimo eu vou pagar 22, 23, 24. Então essa é sempre um parâmetro que a gente tem que saber, que dívida não some. Ela é transferida de um lugar para o outro até você pagar essa dívida. Então esse é um ponto super importante e eu quero que ele venha nortear todo o Mercado em Pauta. Outros indicadores que saíram semana passada foi a questão do emprego no Brasil. Nós tivemos a divulgação da taxa de desemprego que caiu para 6,6. Esse é um dos menores índices dos últimos tempos. E isso é super positivo. O segundo dado que saiu, 102,5 milhões de pessoas estão empregadas no Brasil. E aqui não é pessoas com carteira assinada, são pessoas que se declaram ocupadas. Pode ser um MEI, pode ser uma carteira assinada, são pessoas que estão com uma atividade remunerada, estão ganhando dinheiro trabalhando. Um outro ponto que foi divulgado foi o CAGED. Esse já é divulgado pelo Ministério do Trabalho e aqui sim são pessoas com carteira assinada, tá? Nós tivemos mais de 232 mil novos empregos criados no Brasil no trimestre que se fechou em agosto. O que é que isso quer dizer? Entre as admissões e as demissões nós tivemos esse saldo positivo. Então vamos lá. Ter taxa de desemprego caindo no Brasil é importante? Super importante, significa que as pessoas estão trabalhando, que elas têm renda. Gerar emprego com carteira assinada é super importante? Claro, porque essas pessoas, elas contribuem. Também a pessoa autônoma, ela também contribui para a Previdência, mas na sua grande maioria são as pessoas que estão com carteira assinada que vão contribuir para o INSS e ajudar as contas públicas. Então isso é super positivo. O que chama a atenção é quando a gente olha para a geração de emprego, principalmente com a carteira assinada, que ele divulga as contas de serviço, indústria, comércio, construção e agronegócio. Desses 232 mil que foram criados, 118 mil foi em serviço. E lembrando que serviço é um dos pontos no IPCA, que é o índice de inflação, que mais pesa. Nós tivemos um IPCA 15, que é a inflação oficial que o Banco Central olha para decidir os juros, de 0,13. O consenso do mercado era 0,28. Aí você fala, Antônio, isso é positivo? Isso é positivo. Mas quando você vai olhar por que ele veio muito fora da expectativa do mercado, foi por índices que são muito voláteis. Transportes, alimentação. Então, essa variação não é uma coisa sólida, ela pode ter vindo baixa agora, na primeira quinzena de setembro, mas ela já pode surpreender no começo do mês que vem. E, em linhas gerais, a inflação ainda está desancorada. E agora vamos tentar fazer uma ligação entre esses pontos aqui. Nós temos um governo que está com as contas públicas deficitárias, ele está gastando mais do que ele está arrecadando. Nós temos pessoas empregadas, então esse emprego ele vem da iniciativa privada, mas também pelo gasto público de investimentos, de obras. Isso faz com que pessoas tenham mais dinheiro porque elas estão trabalhando e essas pessoas elas fazem o quê? Ela compra serviço ou produto. Se você tem mais pessoas trabalhando, você tem mais renda e você tem um serviço e um produto limitado, você tem mais pessoas comprando, quanto mais limitado esse produto for ficando, ele vai ficar escasso, logo ele vai aumentar o preço e o que as pessoas estão ganhando vai ficar desvalorizado. Isso faz com que a inflação suba e o Banco Central ele tenha que agir. Então ele vai lá e sobe os juros. E agora eu quero chamar um ponto super importante a você que está no mercado financeiro e trabalha
com crédito, e você consumidor de casa, para você entender como tudo isso está ligado no nosso dia a dia. Você concorda que o governo, para pagar esses 21,4 bilhões, ele tem que captar? Ele está falando que o que a gente pagou de imposto não foi suficiente. Então ele tem que emitir dívida. Quando o governo vai chegar no mercado e pedir dinheiro emprestado, para vocês terem uma ideia, se a gente for olhar o tesouro pré-fixado, o governo está pagando 12,4 ao ano. E você fala, isso aí, os juros no Brasil é muito alto. Agora deixa eu te falar a vida real como ela é, tá? Se uma pessoa física fosse num banco, numa instituição financeira e pegar dinheiro a 12,4, seria muito barato, mas muito barato. Esse crédito aqui, você consegue para um crédito imobiliário para comprar um apartamento em 15, 20, 35 anos. Mas na vida real, você chega numa instituição financeira e ela faz uma conta simples. Ela fala o seguinte, olha, eu vou emprestar para um governo que vai me pagar 12,4 de rentabilidade no período que eu estou acordando com ele, ou vou emprestar para o Antônio, que não tem uma estrutura boa de finanças, que não tem talvez um conhecimento, ou que está começando alguma coisa aos 12. O banco vai emprestar uma boa pessoa a 3% ao mês. Então nós estamos falando que isso vai dar, se a gente fizer uma conta simples aqui em 12 meses, dá 42% ao ano. Então o que é que isso está dizendo para a gente? Nós temos... quando a dívida pública ela está desancorada, estamos gastando mais do que a gente deve, ou do que o governo pode gastar, ele tira dinheiro do mercado, tá bom? Ele está investindo, está gerando inflação com o que ele está investindo. Isso causa uma bolha que faz o Banco Central aumentar os juros, e a pessoa de bem, quando a pessoa normal, quando ela vai captar o recurso, esse dinheiro está muito mais caro. Então você veja que tudo está interligado, o déficit público, a geração de emprego que é positiva, mas quando uma coisa saudável, quando nós temos uma divisão em construção, em indústria, principalmente na indústria de transformação, que nós estamos agregando valor, não somente no serviço que ele gera inflação, e nós temos o Banco Central que, devido a esse excesso de gasto público, a esse excesso de juros, a essa demanda muito forte das pessoas consumindo, tem que subir os juros. E aí nós chegamos no terceiro ponto que eu quero falar para vocês, que é a questão das empresas. Quem gera emprego, na sua grande maioria, são empresas públicas ou privadas, mas na sua grande maioria, privadas. Se uma empresa ela vai captar recurso muito caro, lembrando que a empresa ela não pode emitir papel moeda, ela não pode emitir uma dívida a perder de vista, ela tem que ter um motivo para isso, ela começa a captar dinheiro muito caro, ela começa a não ter capacidade de pagar a sua própria dívida, ela começa a se alavancar, ela começa a desonrar os seus compromissos, e isso vai chegar aonde? Isso vai chegar no seu funcionário, isso vai chegar no desemprego. Então olha como isso é perigoso. Se você não tem uma equalização nas contas públicas, você tira dinheiro porque você está chamando, você deixa o crédito mais caro, você pega a inflação, ela sobe, e aí o Banco Central tem que subir os juros. Isso vai afetar diretamente a empresa que gera o emprego. Então tudo está interligado. Então esse mercado em pauta, falando do Brasil especificamente, eu quero focar nesse ponto para levar a prática para vocês, para a gente sair desse mundo teórico e levar para o nosso dia a dia. Pessoal, e falando de alguns indicadores importantes para essa semana, nós vamos ter na sexta-feira a divulgação do Payroll, que é o índice do emprego urbano lá nos Estados Unidos. Esse é um dos principais indicadores da economia mundial e lá dos Estados Unidos, que faz com que o Banco Central deles tome decisões para a taxa de juros, que foi cortada agora na última reunião e pode sim ser cortada na próxima reunião de novembro, e esse corte ele vai estar diretamente ligado como vai vir a questão do emprego lá nos Estados Unidos. Nós temos um agravamento também no Oriente Médio, nas guerras, né? Está planejando uma incursão no Líbano. Então é mais uma frente que Israel abre contra o Hezbollah,
Então ele já tem a faixa de Gaza, lembrando que nós também temos a guerra da Ucrânia e da Rússia, que está mais ofuscada, mas que ainda está acontecendo. Então nós temos um mundo muito nervoso, e claro que isso afeta também no preço do barril de petróleo, e lembrando que basicamente tudo que a gente faz na nossa vida leva a petróleo, então a gente tem que olhar esse indicador. Um ponto positivo para a economia brasileira é a China. A China divulgou diversas medidas econômicas para fomentar a sua economia, que passa por um momento difícil, e como a China compra muito do Brasil, isso vai ajudar positivamente a nossa economia, tá? O Ibovespa fechou na última segunda-feira aos 131.816 pontos e o dólar comercial fechou a 5,45. Uma ótima semana para vocês e até a próxima, se Deus quiser.